História do chefão do CV que puxava guerras contra o TCP milícia em São Gonçalo é Niterói. Biel do Feijão. Mas não é só mais uma notícia de prisão. É uma trama de poder, guerras silenciosas e decisões que mudam o rumo de vidas inteiras. Imagina um cara que começa na contabilidade e vira o gerente geral de um império de favelas. O que acontece quando ele pisa em território inimigo? Vamos voltar no tempo, para entender como Biel chegou onde chegou. Ele não é um novato nesse mundo. Desde a década passada, o nome dele aparece em investigações policiais. No Morro do Feijão, em São Gonçalo, Biel era o cara da contabilidade, aquele que gerenciava o dinheiro, garantindo que tudo rodasse sem furos. Pense nisso. Enquanto muita gente luta para pagar as contas no final do mês, ele estava lá, equilibrando livros que valiam fortunas em materiais e arsenal. Mas não era só números. Ele era o fiador do arrego, aquele acordo podre com policiais militares para manter a paz forçada. Você sabe como é, né? Nas favelas, às vezes a linha entre lei e crime é tão fina que dá para atravessar de olhos fechados. Agora, imagine o cenário São Gonçalo, uma cidade que respira o CV como se fosse ar. Biel não era de covardia com inocentes, pelo menos é o que se diz nas rodas. Ele deu aula em matéria de lealdade. Lembra da época do 3N? Quando o TCP tentou invadir o Feijão, que é CV, Biel segurou o bonde. Foi uma guerra de verdade. Ele ritmou a favela toda quinta-feira com um baile funk que uniam a comunidade, criando uma ilusão de normalidade em meio ao caos. Mas Biel não parava por aí. Ele era empresário também. Dono de uma companhia de internet de São Gonçalo até a divisa com Niterói. Mas quem sabe o que rolava por trás daqueles cabos? E aí vem o pulo do gato. Biel tomou o Morro do Abacate dos milicianos. Sim, daqueles grupos que cobram taxa de proteção e controlam tudo com mão de ferro. Ele virou o dono absoluto lá, expandindo o domínio do CV. Mas nas outras favelas, Morro do Cruzeiro, Pombal, Favela do Gato, Restinga, Pica-Pau, Mineirinho, Falange e Campo da Brama, ele era o gerente geral. Tudo sob o comando do gordão da Furc Mendes do Jardim América, que é o verdadeiro dono do pedaço. Biel gerenciava, mas com autonomia para decidir guerras e alianças. Você sente o peso disso? Um homem que comanda territórios inteiros, decidindo quem vive e quem cair. Mas o passado sempre cobra. Biel já estava no radar da justiça há anos. Ele participou de várias guerras, inclusive ajudando o CV a retomar a Fonseca e o Morro do Estado em Niterói, que eram do TCP. Guerras que deixam marcas nas famílias, nas ruas vazias à noite. Em fevereiro de janeiro de 2026 foi preso, mas antes, em 3 de abril de 2019, a Polícia Rodoviária Federal pegou ele. Foi uma prisão que abalou as estruturas, mas Biel não parou. Antes disso, quando ainda era conhecido como Biel do Abacate, ele investiu grana numa fábrica de bebidas alcoólicas falsificadas. Imagina garrafas de uísque e vodka que pareciam originais, mas eram veneno puro, circulando nas festas e botecos. Dinheiro lavado na cara dura. Agora, vamos ao que dói de verdade: os cancelamentos. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, Biel foi réu em 5 processos no júri por agir no 121. Pensa na dor das famílias envolvidas. Uma das vítimas era um homem que entrou no CV para pagar dívidas com os próprios chefes do CV. Ele não conseguiu pagar, e Biel, que fornecia as substâncias, mandou o derruir. Junto com ele, 2 cachorros de estimação do primo da vítima foram cancelados. Cachorros, cara. Animais inocentes que só estavam ali, latindo para proteger a casa. Isso mexe com a gente, né? Mostra como o ciclo de violência não poupa ninguém, nem bicho. Outra história que aperta o peito: a queda de Michael Daniel Monteiro David, filho de um policial militar reformado. Biel foi acusado de ser o mandante. O pai do garoto recebeu mensagens de colegas avisando que seria o próximo. Imagina o terror: um homem que serviu a lei, agora fugindo da própria casa por medo. Ele se mudou, deixou tudo para trás. A família despedaçada, o luto eterno. E tem mais. Em outro caso, Biel foi acusado da queda de Júlio César Marreto de Oliveira, um policial militar. 2 mulheres foram acertadas na mesma ocasião, mas sobreviveram por milagre. Enquanto passavam pela rua inocentes no fogo cruzado. Você sente empatia aí? Essas não são só estatísticas, são vidas interrompidas, mães chorando, filhos crescendo sem pai. E o ataque a 72DP em 2018? Biel foi investigado por isso. Um tiroteio contra a delegacia, onde uma pessoa que só estava passando foi ferida no ombro. As investigações apontaram pro CV, ligado ao complexo de Boaçu, com favelas como Lodial, Favelinha e Comunidade do Espantalho. Soldados do CV se movendo entre São Gonçalo, Niterói e Itaboraí como fantasmas. O que motiva um ataque desses? Vingança? Intimidação? Fica a curiosidade: será que era para silenciar uma investigação em andamento, mas o clímax veio agora. Biel, o chefão do CV, foi para a favela de Rabicó, no Salgueiro, território que não era dele.
O que ele estava fazendo lá? Negociando a retomada da Fonseca e Estado? Expandindo? A gente não sabe ainda, mas o fato é que ele acabou preso. Arrego com PMs exposto, fábrica de bebidas falsificadas no currículo, quedas de policiais e até cachorros. As decisões da justiça revelam um histórico que assusta. Ele foi pego, e agora o império treme. O que acontece com as favelas que ele gerenciava? Ou vem uma nova guerra pelo poder? Pensa na emoção disso tudo. Nas favelas, a gente vive no limite. Biel representava estabilidade para alguns bailões, internet, proteção. Mas para outros, era o medo encarnado. Famílias que perderam entes queridos por causa de dívidas ou vinganças. Policiais reformados fugindo de casa. Cachorros caindo como se não valessem nada. Isso cria uma conexão, né? Porque nas comunidades, todo mundo conhece alguém que passou por algo assim. A violência não é abstrata, ela mora na porta ao lado. E agora, com Biel preso, o que vem pela frente? Será que o CV perde terreno para os milicianos de novo? Ou o TCP avança? A prisão dele pode ser o estupim de algo maior. Quem assume o Morro do Abacate? As guerras voltam com tudo? O que acham desse histórico de Biel? A prisão dele muda algo nas favelas de São Gonçalo? Deixa nos comentários sua opinião se você é de lá, conta como tá o clima agora. E ó, se curtiu essa exclusiva, compartilha o vídeo em todas as redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram, onde for ajuda o canal a crescer. Dá like, e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.